Apocalipse 3, versículo 7. Levante aí sua Bíblia, não converse, não durma, tá? Procure se concentrar agora para que Deus fale com você. Meu Deus, no nome de Jesus, fala, meu Pai, nos ensina pela Tua palavra, nos oriente, meu Pai. Espírito Santo, usa a minha boca, mas que todos compreendam de uma forma bem clara. Não deixe eu falar o que não é para falar, mas tudo que tem que ser falado para ajudar essa pessoa, para abençoar a vida dela, que seja falado. Eu peço ao Senhor e entrego esse momento que para nós é o mais importante, o momento de te ouvir. Nós entregamos tudo a Ti. Amém. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha a importância disso aqui, olha só, olha a importância da gente aprender com as cartas do Apocalipse, porque cada uma representa nós. Eu não sei aonde você entrou, em qual carta você entrou, mas aqui diz que ele se apresenta à igreja de Filadélfia como santo, separado. Todas as pessoas de Deus, elas vivem separadas. Elas não são melhores do que ninguém, mas elas vivem uma vida separada do pecado, do erro. Quando você se entrega ao Senhor Jesus, naturalmente você vai se separando. As suas amizades, os lugares que você frequentava, você não frequenta mais. Você começa a ficar separado. Você se separa, não combina mais a fé que você vive com a vida que você levava. Então ele se apresenta como santo, puro. Você quer saber se a pessoa é de Deus? Ela vive uma vida separada, ela está nesse mundo, mas ela não é mais desse mundo. Ela vive separada, é ela e Deus. Tudo que ela faz, ela se preocupa se está agradando a Deus, é separada. Aí ele se apresenta como o verdadeiro, porque o diabo, ele é imitador. O diabo, ele é falso, ele imita Deus. O diabo, ele trabalha com a mentira, com a falsidade, com fake news, são as armas do diabo. A única coisa que ele gerou, ele só é pai de uma coisa, de quê? Da mentira. Por isso que quem é de Deus nem brincando mente. Na boca de quem é de Deus não sai mentira. Não tem lógica você ficar: Jesus, eu te amo, eu te adoro, e daqui a pouco a mesma boca está mentindo. Não tem. Escuta bem, por favor. Não tem como você de uma fonte só jorrar água doce e água salgada. Não tem. De uma fonte só, ou sai água doce ou sai água salgada. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Na vida espiritual não tem coluna do meio. Hoje está bem ou está mal. Aí ele se apresenta que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu queria que você entendesse isso. A porta da salvação, ela não está fechada, ela está aberta. A porta da salvação está aberta, ela não está fechada, mas no dia que ela fechar, ninguém vai poder abrir. A porta da salvação hoje está, graças a Deus, aberta para todos, mas um dia ela vai fechar. Ou quando você morrer
né? Você não vai ter mais oportunidades do lado de lá. Ela está aberta por enquanto do lado de cá. Se você usar a sua inteligência, que é tudo que o diabo não quer, o diabo é o rei das trevas, da ignorância. Ele odeia quando a pessoa começa a ter interesse de conhecer a palavra da salvação. Ele odeia isso. Ele não se preocupa enquanto a pessoa vem para a igreja, ele não se preocupa enquanto a pessoa tem uma religião. Ele se preocupa quando a pessoa começa a ter interesse de conhecer a verdade, porque ela não vai comer na mão de ninguém. Ela conhecendo a verdade, a conversa é outra. Ela vai se perder se ela quiser. Então a porta está aberta, mas ele abriu e ele fecha. Depois que fechar, não adianta. Então aproveite a oportunidade. Olha o que diz aqui no versículo 2, aliás, no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha para mim, por favor. Quem conhece é Deus. Deus sabe quem está bem, quem está mal, quem está caído, quem está de pé, quem tem o nome no livro da vida, quem está perdido. Ele conhece. E disse: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Jesus não repreendeu essa igreja. Essa igreja é uma igreja que tinha pouca força. Eu não sei se o número de membros era pouco, eu não sei se a condição deles era simples, eu não sei se eles não influenciavam na cidade, mas para Deus eles estavam bem. Para os homens, eles poderiam ser pequenos, eles poderiam ser insignificantes, mas para Deus eles eram fortes, espiritualmente falando. Então ele diz: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Se você me perguntar, todos os versículos da Bíblia são fortes, mas se você me perguntar qual é a mensagem mais forte da Bíblia, eu vou dizer para você que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha isso, põe aí. Quem é, olha só, quem é que amou? Leia aí a parte A do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aqui para mim, olha aqui. Deus, essa salvação não veio do homem, não foi de baixo para cima, essa salvação não veio pelos nossos méritos. Deus que amou o mundo. Deus amou, isso veio da onde? Do alto. Ele que amou. Esse amor é tão grande que alcança desde o primeiro ser humano e vai alcançar até o último. Esse amor é tão profundo que alcança o mais miserável pecador, sujo. Esse amor é tão grande que alcança todas as tribos, línguas, raças, não interessa. Aonde chega o evangelho e a pessoa se arrepende dos seus pecados, ali a porta da salvação está aberta. Então Deus amou, veio do alto, o mundo, todos, sem exceção. Geralmente você ama quem te corresponde, mas Deus amou todos. Só que ele diz que amou de tal maneira, é uma maneira diferente. Não dá para explicar. Quem pode explicar? Quem pode entender isso aí? De tal maneira, uma maneira que é muito grande, excede o nosso entendimento. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Sabe o que é que ele deu? Ele deu o máximo dele. Deus, ele não tinha nada que se comparasse, nada mais valioso, nada mais importante, nada que pudesse ser maior do que o que ele deu. Quem foi que ele deu? O Filho. Morrer por uma pessoa justa, poucos morrem, mas ele morreu pelos injustos, pecadores.
Então ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê, bispo? Para que todo aquele que crê, não é que vem na igreja, não, é que crê. Você sabe o que é crer? É você se entregar. Sabe o que é crer? É você mergulhar, é você se entregar sem reservas. Isso é crer. É você confiar em Deus de tal maneira que você se lança por inteiro nele. Para que todo aquele, qualquer um, pode ser criminoso, pode ser prostituta, pode ser qualquer um, se crer e se entregar, não perece, mas tem a vida eterna. O que isso quer dizer? Bispo, onde é que fica o inferno? O inferno fica no final de uma vida sem Deus. É ali que fica o inferno. Onde é o inferno, bispo? No final de uma vida sem Deus. Final de uma vida sem Deus. Ninguém vai para o inferno porque é um pecador, porque todos nós somos pecadores, mas porque a pessoa não se arrependeu dos seus pecados. Então o inferno fica no final de uma vida sem Jesus. Não quis, desprezou. Ou você aceita ou você rejeita. Não dá para ficar indeciso. Por exemplo, olha a pergunta que eu vou te fazer. Quem está entendendo a palavra? Levante a mão. Isso te compromete. Isso te compromete. Porque a partir de agora, o diabo sabe que você sabe. Isso te compromete, porque você não vai poder dar desculpas diante de Deus. Ó Senhor, eu não sabia, eu não tinha entendimento da verdade. Então eu creio que todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, Deus registra a oportunidade que as pessoas estão tendo de entrar pela porta estreita, porque tem uma larga e muitos passam por ela, porque o ser humano ele quer isso, ele quer liberdade. O ser humano ele quer porque quer fazer o que dá na cabeça ou o que sente no coração. Então tem uma porta larga que as pessoas procuram a religião que agrada a elas, as pessoas procuram ouvir o que agrada a elas. As pessoas gostam de ouvir, vai dar tudo certo, amém. Se você não se consertar, você vai para o inferno. As pessoas não gostam. Você sabe que tem gente que gosta de caixinha de promessa. Ela não gosta de Bíblia, ela gosta de caixinha de promessa. Por quê? Porque na caixinha de promessa só tem mensagens de levantar ela, não tem mensagem de confrontar. E o Evangelho confronta. O Evangelho bate de frente com o pecado, com a vida errada, com a sujeira. Então o ser humano gosta. Não, vai dar tudo certo, amém, pastor. Se você não se entregar, você vai para o inferno. É igual aquela pessoa quando vai ler a Bíblia, que cai no Salmo, cairão 1000 do teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Amém, amém. Aí ela pega, abre a Bíblia, os mentirosos vão para o inferno. Isso não, Jesus. O diabo, ele não é burro. O diabo não é burro. Você está pensando que o diabo não vem na igreja? Você acha que o diabo está preocupado com as pessoas lá fora? Ele está preocupado com quem entra aqui. Diabo é diabo, ele não está de braços cruzados. Tem um garoto que ele foi trabalhar em um lugar. E quando ele foi trabalhar em um lugar, o patrão dele, quando ele ia no banheiro orar, o patrão ficava ouvindo. E ele falava: Deus, repreende o mal. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, me dá vitória, me guarda. Aí o patrão chamou ele. Ele, por falta de sabedoria, estava orando alto. Porque quando você está bem com Deus, você tem equilíbrio. E quando você tem equilíbrio, você não chama a atenção das pessoas para você. Por exemplo, você vai escutar uma música em casa, o que é que você faz? Você bota no volume que dá para você. Você quer ouvir alto, você compra um fone e você põe. Você não quer que a rua toda escute. Já viu aquela pessoa que a rua toda escuta, mas ela dá um mau testemunho? E o patrão falou assim para ele: você vai na igreja, fica aqui negócio, amarra diabo, o diabo está me perseguindo, eu não vou na igreja, o diabo não me persegue. Aí ele falou: patrão, um dia eu vou te explicar. Aí ele foi caçar com o patrão, e quando ele foi caçar com o patrão deu um tiro
e matou, tinha muitos patos, aí matou um de 2 patos, e ele foi pegar o pato morto. O patrão: não, vamos atrás dos vivos, esse aqui já está morto. Aí ele, já tenho como explicar o patrão. Quando acabou a caça, ele falou: patrão, lembra que o senhor falou para mim que o diabo, eu estou orando, amarro mal, Deus me guarde, e o senhor falou que não ora? Por quê? Porque o diabo está preocupado em quem está vivo, não em quem está morto. O diabo não está preocupado em quem está na mão dele. A pessoa está perdida lá fora, morrer, vai para onde? Ele está preocupado com você, que está dentro da igreja, ouvindo a verdade, e pode tomar uma decisão de se entregar. Ele sabe que a porta está aberta. Ele sabe que você tem chance de salvação. Por isso que ele queria você em qualquer lugar, menos ouvindo a palavra de Deus. Então ele falou: eu pus uma porta aberta diante de você. Nós temos uma porta aberta. Não é salvo quem não quiser. Nós temos a palavra hoje na televisão, nós temos a palavra na rádio, nós temos a palavra pelo universo, nós usamos todos os meios que nós podemos usar com um objetivo de ganhar alma. Não importa os milhões que são gastos, se uma alma for ganha, arrebentou. Uma alma. Quando uma alma é ganha, não tem preço. Eu fui fazer uma visita, olha que coisa interessante. Eu fui fazer uma visita, e essa visita foi no hospital, e uma senhora estava muito doente, muito mal, e nós fizemos uma oração, ela ficou bem, me ouviu, respondeu. Eu aproveitei ali, peguei um copinho com água aí e batizei. Aproveitai as oportunidades. Batizei, entregou a vida a Jesus, ficou bem. E aí ela recebeu alta, foi para casa. A filha toda feliz. No outro dia morreu. Ela estava tendo a última chance dela. A última chance. Nem que seja no hospital, mas Deus não deixa nenhum ser humano morrer sem ter uma chance. A chance do ser humano está acabando. Por isso que a Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto, que vai chegar um momento que a fome e a sede das pessoas não vai ser por comida e bebida, vai ser pela palavra de Deus, que você está tendo a oportunidade agora de ouvir. Você está recebendo a palavra. Agora, o que você vai fazer com a palavra não é problema meu. Jesus me chamou para pregar, Jesus me chamou para ensinar, Jesus não me chamou para outra coisa. Eu não tenho poder para te convencer, só o Espírito Santo. Agora, você só tem uma vida. Se você ler, deixa a Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Coloca aí Hebreus 2:3. Coloca aí, leia alto, por favor, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como você vai escapar se você negligenciar, se você não atentar para tão grande salvação? Deus deu o filho dele, a pessoa não aceita. Por que você acha que o anticristo vai vir ao mundo? Deus deu o filho dele, o ser humano não aceita, então o diabo vai dar o filho dele para governar. Aí as pessoas vão ver. E ele vem com engano, Jesus vem com a verdade. Ele se apresentou a essa igreja como santo e verdadeiro. Quem é de Deus vive separado e anda na verdade. Quer ter tudo com quem é de Deus? Seja verdadeiro, ainda que você erre. Quer perder tudo com quem é de Deus? Minta. Amém? Aí diz assim o versículo 9. É o 9? Versículo 9. Diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm
Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, nessa igreja, eles sofriam a perseguição dos que se diziam, porque tem muita gente que se diz de Deus, poucos são. Eles sofriam essa perseguição, mas Deus falou: fique tranquilo, você não deve ficar preocupado com perseguição, com ameaças, com nada, porque isso aí é o trabalho de Deus. Deus falou para Abraão que abençoado quem? Te abençoar. Amaldiçoado quem? Te amaldiçoar. Nós não amaldiçoamos ninguém, nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, nós fomos chamados para abençoar. Agora, quem se levanta contra você, Deus mostra que Ele é com você. Não é você que se curva para o problema, para a situação, para o diabo, ou tem medo de ameaça. Não, não, é Ele, o mal é que se curva para você, porque Deus mostra que Ele é com você. Isso é o trabalho dEle, e você tem que confiar nele. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha a parte A do versículo 10. Como guardaste a minha palavra. Como Deus considera isso, a palavra da minha paciência. Ele está dizendo o seguinte: você guardou minha palavra, vai vir muitas coisas ruins para o mundo, mas não fique preocupado, enquanto você estiver no mundo, eu vou te guardar. Tenha paciência. É uma luta. Você vê o mundo tomando um rumo que você se assusta, mas a gente não tem que ficar preocupado com aberta. A porta da salvação está aberta, ela não está fechada, mas no dia que ela fechar, ninguém vai poder abrir. A porta da salvação hoje está, graças a Deus, aberta para todos, mas um dia ela vai fechar, ou quando você morrer, né? Você não vai ter mais oportunidades do lado de lá, ela está aberta por enquanto do lado de cá. Se você usar a sua inteligência, que é tudo que o diabo não quer, o diabo é o rei das trevas, da ignorância. Ele odeia quando a pessoa começa a ter interesse de conhecer a palavra da salvação. Ele odeia isso. Ele não se preocupa enquanto a pessoa vem para a igreja, ele não se preocupa enquanto a pessoa tem uma religião. Ele se preocupa quando a pessoa começa a ter interesse de conhecer a verdade, porque ela não vai comer na mão de ninguém. Ela conhecendo a verdade, a conversa é outra. Ela vai se perder se ela quiser. Então a porta está aberta, mas ele abriu e ele fecha. Depois que fechar, não adianta. Então aproveite a oportunidade. Olha o que diz aqui no versículo 2, aliás, no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha para mim, por favor. Quem conhece é Deus. Deus sabe quem está bem, quem está mal, quem está caído, quem está de pé, quem tem o nome no livro da vida, quem está perdido. Ele conhece. E disse: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Jesus não repreendeu essa igreja. Essa igreja é uma igreja que tinha pouca força. Eu não sei se o número de membros era pouco, eu não sei se a condição deles era simples, eu não sei se eles não influenciavam na cidade, mas para Deus eles estavam bem. Para os homens, eles poderiam ser pequenos, eles poderiam ser insignificantes, mas para Deus eles eram fortes, espiritualmente falando. Então ele diz: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Se você me perguntar, todos os versículos da Bíblia são fortes, mas se você me perguntar qual é a mensagem mais forte da Bíblia,
Eu vou dizer para você que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha isso, põe aí. Quem é, olha só, quem é que amou? Leia aí a parte A do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aqui para mim, olha aqui. Deus, essa salvação não veio do homem, não foi de baixo para cima, essa salvação não veio pelos nossos méritos. Deus que amou o mundo. Deus amou, isso veio da onde? Do alto. Ele que amou. Esse amor é tão grande que alcança desde o primeiro ser humano e vai alcançar até o último. Esse amor é tão profundo que alcança o mais miserável pecador, sujo. Esse amor é tão grande que alcança todas as tribos, línguas, raças, não interessa. Aonde chega o evangelho e a pessoa se arrepende dos seus pecados, ali a porta da salvação está aberta. Então Deus amou, veio do alto, o mundo, todos, sem exceção. Geralmente você ama quem te corresponde, mas Deus amou todos. Só que Ele diz que amou de tal maneira, é uma maneira diferente. Não dá para explicar. Quem pode explicar? Quem pode entender isso aí? De tal maneira, uma maneira que é muito grande, excede o nosso entendimento. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Sabe o que é que Ele deu? Ele deu o máximo dele. Deus, ele não tinha nada que se comparasse, nada mais valioso, nada mais importante, nada que pudesse ser maior do que o que Ele deu. Quem foi que Ele deu? O Filho. Morrer por uma pessoa justa, poucos morrem, mas Ele morreu pelos injustos, pecadores. Então Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê, bispo? Para que todo aquele que crê, não é que vem na igreja, não, é que crê. Você sabe o que é crer? É você se entregar. Sabe o que é crer? É você mergulhar, é você se entregar sem reservas. Isso é crer. É você confiar em Deus de tal maneira que você se lança por inteiro nele, para que todo aquele, qualquer um, pode ser criminoso, pode ser prostituta, pode ser qualquer um, se crer e se entregar, não perece, mas tem a vida eterna. O que isso quer dizer? Bispo, onde é que fica o inferno? O inferno fica no final de uma vida sem Deus. É ali que fica o inferno. Onde é o inferno, bispo? No final de uma vida sem Deus. Final de uma vida sem Deus. Ninguém vai para o inferno porque é um pecador, porque todos nós somos pecadores, mas porque a pessoa não se arrependeu dos seus pecados. Então o inferno fica no final de uma vida sem Jesus. Não quis, desprezou. Ou você aceita ou você rejeita. Não dá para ficar indeciso. Por exemplo, olha a pergunta que eu vou te fazer. Quem está entendendo a palavra, levante a mão. Isso te compromete. Isso te compromete. Porque a partir de agora, o diabo sabe que você sabe. Isso te compromete, porque você não vai poder dar desculpa diante de Deus. Ó Senhor, eu não sabia, eu não tinha entendimento da verdade. Então eu creio que todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, Deus registra a oportunidade que as pessoas estão tendo de entrar pela porta estreita, porque tem uma larga e muitos passam por ela, porque o ser humano ele quer isso, ele quer liberdade. O ser humano ele quer porque quer fazer o que dá na cabeça ou o que sente no coração.
Então tem uma porta larga, que as pessoas procuram a religião que agrada a elas, as pessoas procuram ouvir o que agrada a elas, as pessoas gostam de ouvir, vai dar tudo certo, amém. Se você não se consertar, você vai para o inferno. As pessoas não gostam. Você sabe que tem gente que gosta de caixinha de promessa. Ela não gosta de Bíblia, ela gosta de caixinha de promessa. Por quê? Porque na caixinha de promessa só tem mensagens de levantar ela, não tem mensagem de confrontar. E o Evangelho confronta. O Evangelho bate de frente com o pecado, com a vida errada, com a sujeira. Então, o ser humano gosta, não, vai dar tudo certo, amém, pastor. Se você não se entregar, você vai para o inferno. É igual aquela pessoa quando vai ler a Bíblia, que cai no Salmo, cairão 1000 do teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Amém, amém. Aí ela pega, abre a Bíblia, os mentirosos vão para o inferno. Isso não, Jesus. O diabo, ele não é burro. O diabo não é burro. Você está pensando que o diabo não vem na igreja? Você acha que o diabo está preocupado com as pessoas lá fora? Ele está preocupado com quem entra aqui. Diabo é diabo, ele não está de braços cruzados. Tem um garoto que ele foi trabalhar em um lugar, e quando ele foi trabalhar em um lugar, o patrão dele, quando ele ia no banheiro orar, o patrão ficava ouvindo. E ele falava: Deus, repreende o mal, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, me dá vitória, me guarda. Aí o patrão chamou ele, por falta de sabedoria estava orando alto, porque quando você está bem com Deus, você tem equilíbrio, e quando você tem equilíbrio, você não chama a atenção das pessoas para você. Por exemplo, você vai escutar uma música em casa, o que é que você faz? Você bota no volume que dá para você. Você quer ouvir alto, você compra um fone e você põe. Você não quer que a rua toda escute. Já viu aquela pessoa que a rua toda escuta, mas ela dá um mau testemunho? E o patrão falou assim para ele: você vai na igreja, fica aquele negócio, amarra diabo, o diabo está me perseguindo, eu não vou na igreja, o diabo não me persegue. Aí ele falou: patrão, um dia eu vou te explicar. Aí ele foi caçar com o patrão, e quando ele foi caçar com o patrão deu um tiro e matou, tinha muitos patos, aí matou um de 2 patos, e ele foi pegar o pato morto. O patrão: não, vamos atrás dos vivos, esse aqui já está morto. Aí ele, já tenho como explicar o patrão. Quando acabou a caça, ele falou: patrão, lembra que o senhor falou para mim que o diabo, eu estou orando, amarro mal, Deus me guarde, e o senhor falou que não ora? Por quê? Porque o diabo está preocupado em quem está vivo, não em quem está morto. O diabo não está preocupado em quem está na mão dele. A pessoa está perdida lá fora, morrer, vai para onde? Ele está preocupado com você, que está dentro da igreja, ouvindo a verdade, e pode tomar uma decisão de se entregar. Ele sabe que a porta está aberta. Ele sabe que você tem chance de salvação. Por isso que ele queria você em qualquer lugar, menos ouvindo a palavra de Deus. Então ele falou: eu pus uma porta aberta diante de você. Nós temos uma porta aberta. Não é salvo quem não quiser. Nós temos a palavra hoje na televisão, nós temos a palavra na rádio, nós temos a palavra pelo universo, nós usamos todos os meios que nós podemos usar com um objetivo de ganhar alma. Não importa os milhões que são gastos, se uma alma for ganha, arrebentou. Uma alma. Quando uma alma é ganha, não tem preço. Eu fui fazer uma visita, olha que coisa interessante. Eu fui fazer uma visita, e essa visita foi no hospital, e uma senhora estava muito doente, muito mal, e nós fizemos uma oração, ela ficou bem, me ouviu, respondeu. Eu aproveitei ali, peguei um copinho com água e batizei. Aproveitai as oportunidades. Batizei, entregou a vida a Jesus, ficou bem. E aí ela recebeu alta, foi para casa. A filha toda feliz. No outro dia morreu. Ela estava tendo a última chance dela. A última chance. Nem que seja no hospital, mas Deus não deixa nenhum ser humano morrer sem
sem ter uma chance. A chance do ser humano está acabando. Por isso que a Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto... Porque vai chegar um momento que a fome e a sede das pessoas não vai ser por comida e bebida, vai ser pela palavra de Deus, que você está tendo a oportunidade agora de ouvir. Você está recebendo a palavra. Agora, o que você vai fazer com a palavra não é problema meu. Jesus me chamou para pregar. Jesus me chamou para ensinar. Jesus não me chamou para outra coisa. Eu não tenho poder para te convencer. Só o Espírito Santo. Agora, você só tem uma vida. Se você ler, deixa a Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Coloca aí Hebreus 2:3. Coloca aí, leia alto, por favor, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como você vai escapar se você negligenciar, se você não atentar para tão grande salvação? Deus deu o filho dele, a pessoa não aceita. Por que você acha que o anticristo vai vir ao mundo? Deus deu o filho dele, o ser humano não aceita, então o diabo vai dar o filho dele para governar. Aí as pessoas vão ver. E ele vem com engano, Jesus vem com a verdade. Ele se apresentou a essa igreja como santo e verdadeiro. Quem é de Deus vive separado e anda na verdade. Quer ter tudo com quem é de Deus? Seja verdadeiro, ainda que você erre. Quer perder tudo com quem é de Deus? Minta. Amém? Aí diz assim o versículo 9. É o 9? Versículo 9. Diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, nessa igreja, eles sofriam a perseguição dos que se diziam, porque tem muita gente que se diz de Deus, poucos são. Eles sofriam essa perseguição, mas Deus falou: fique tranquilo, você não deve ficar preocupado com perseguição, com ameaças, com nada, porque isso aí é o trabalho de Deus. Deus falou para Abraão que abençoado quem? Te abençoar. Amaldiçoado quem? Te amaldiçoar. Nós não amaldiçoamos ninguém. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós fomos chamados para abençoar. Agora, quem se levanta contra você, Deus mostra que Ele é com você. Não é você que se curva para o problema, para a situação, para o diabo, ou tem medo de ameaça. Não, não. É Ele, o mal é que se curva para você, porque Deus mostra que Ele é com você. Isso é o trabalho dEle, e você tem que confiar nele. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha a parte A do versículo 10. Como guardaste a minha palavra. Como Deus considera isso, a palavra da minha paciência. Ele está dizendo o seguinte: você guardou minha palavra, vai vir muitas coisas ruins para o mundo, mas não fique preocupado, enquanto você estiver no mundo, eu vou te guardar. Tenha paciência. É uma luta. Você vê o mundo tomando um rumo que você se assusta, mas a gente não tem que ficar preocupado com nada. Pode sair do controle dos homens, mas nunca sai do controle do nosso Deus. Nós temos paz. Temos paz na pandemia, temos paz em qualquer dificuldade, em qualquer crise, em qualquer luta, porque Deus sabe quem é dele. Deus, quando olha para o mundo, Ele vê essa escuridão, porque o mundo jaz do maligno, mas Ele vê as luzinhas acesas, aqueles que são dele, que pertencem a Ele.
Você guarda seu filho? Guarda. Se seu filho chorar, você reconhece a voz dele, o choro dele. Você pode estar longe. E é meu filho. Deus conhece quem é dele. Então ele não deixa nós temermos a nada. A Bíblia tem palavra para tudo. Até a velhice, que é uma idade que o ser humano fica com medo quando vai chegando na idade. Às vezes o filho despreza a filha, a família. Ele tem promessa até na velhice. Não tem que haver preocupação nenhuma, porque Deus nunca desampara quem é dele. Nunca, ele guarda até na velhice. Não tem que ter medo de nada. Você tem um Deus que cuida de você. Agora, se você é dele, você guarda a sua palavra com paciência, com esperança, com convicção, que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Aí diz assim, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha para mim, por favor, olha aqui. Eis que venho sem demora. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, se apresse, corra, resolva seu problema hoje. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Desce depressa. Deus tem pressa que você se conserte para você não ficar para trás. Olha, eis que venho sem demora. O problema é que você está demorando. Você está demorando para decidir a sua vida, para se entregar, para abandonar o pecado, porque você acha que você tem tempo. Eu vi a matéria na Record, você deve ter acompanhado há uns anos atrás, de uma garota que foi baleada, e a mãe disse assim, poxa, ela tinha dito para mim que semana que vem agora, que no domingo que vem, ela ia na igreja, e morreu antes. Disse que ela ia na igreja, ela pensou que ainda ia ter tempo, que era muito nova. Ela pensou que era muito nova. Ela pensou que a morte não ia chegar. E chegou. Chega para o novo, chega para o velho. Tem jovem morrendo hoje. Tem pessoas idosas morrendo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Não fica atrás de novidade não. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a sua salvação. Não perca a sua salvação não. Não deixe ninguém tomar a sua salvação não. Ela custou o sangue de Jesus. Guarda ela. Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu estava fazendo a reunião sexta-feira, agora 10 da manhã, e eu estava dizendo para as pessoas que quando você está tomando um suco, uma sopa, uma comida e cai uma mosca, estraga tudo. A Bíblia fala sobre isso em Eclesiastes 10:1, que a mosca caía num guento, estragava tudo, exalava um mau cheiro. A comida pode estar ótima, caiu mosca eu não como. O suco pode estar maravilhoso, se tiver uma mosquinha, quando você faz a comida você cobre, não é assim? Então não deixe o diabo é chamado de Beuzebu, senhor das moscas. Ele gosta da sujeira, ele gosta de estragar tudo. E eu fico pensando, tem gente que troca o céu por uma mulher, troca o céu por um homem, por um pecado. Tem gente que troca o céu por uma mentira, ela troca o céu por coisas passageiras, ela troca o céu por nada, por um prazer de segundos. Será que vale a pena depois viver eternamente no inferno? Repito, o diabo não está preocupado com quem está lá fora, que já está nas garras dele. Ele está preocupado com você, que está ouvindo a verdade e pode se decidir. Para terminar, diz assim: ao que vencer. Você vê que todas as cartas têm ao que vencer. Na atualizada fala ao vencedor, né? Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade
do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que ele falou para essa cidade de Filadélfia sobre ser coluna? Porque lá tinha muitos terremotos por causa do vulcão, e o povo, onde tem vulcão, sabe que vive aquela preocupação. Ele estava tirando a preocupação. Essa cidade já tinha sido destruída, então ele estava dizendo o seguinte: não fica preocupado não, porque lá no céu, aqui tem terremoto, lá no céu tem segurança, aqui tem muitos problemas, lá no céu tem paz. Não fica preocupado não, porque o lugar de vocês não vai ser aqui não, nosso lugar não é aqui não, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, daqui a pouco a gente parte, daqui a pouco a gente vai embora. Tem gente que fala assim: bispo, eu não quero ir não. Tu quer ver Deus, mas não quer morrer? Tem medo de morrer? Se você tem certeza da sua salvação, eu vou ser sincero para você, você aproveita todas as oportunidades para falar de Jesus, você usa tudo que você tem, mas você não vê a hora de ir para lá, você não vê a hora de partir desse mundo, que cada dia está pior, e cada dia vai piorar mais, infelizmente, é uma realidade. Fique em pé no seu lugar, olha aqui para mim. Eu não sei quantas chances Deus vai te dar, eu não sei quantas oportunidades você ainda vai ter, mas eu sei que hoje você está tendo uma oportunidade de ouro, de garantir sua salvação. Eu não sei se você... Apocalipse 3, versículo 7. Levante aí sua Bíblia, não converse, não durma, tá? Procure se concentrar agora para que Deus fale com você. Meu Deus, no nome de Jesus, fala, meu Pai, nos ensina pela Tua palavra, nos oriente, meu Pai. Espírito Santo, usa a minha boca, mas que todos compreendam de uma forma bem clara. Não deixe eu falar o que não é para falar, mas tudo o que tem que ser falado para ajudar essa pessoa, para abençoar a vida dela, que seja falado. Eu peço ao Senhor e entrego esse momento que para nós é o mais importante, o momento de te ouvir. Nós entregamos tudo a Ti. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha a importância disso aqui, olha só, olha a importância da gente aprender com as cartas do Apocalipse, porque cada uma representa nós. Eu não sei aonde você entrou, em qual carta você entrou, mas aqui diz que ele se apresenta à igreja de Filadélfia como santo, separado. Todas as pessoas de Deus, elas vivem separadas. Elas não são melhores do que ninguém, mas elas vivem uma vida separada do pecado, do erro. Quando você se entrega ao Senhor Jesus, naturalmente você vai se separando, as suas amizades, os lugares que você frequentava, você não frequenta mais, você começa a ficar separado, você se separa, não combina mais
a fé que você vive com a vida que você levava. Então ele se apresenta como santo, puro. Você quer saber se a pessoa é de Deus? Ela vive uma vida separada, ela está nesse mundo, mas ela não é mais desse mundo. Ela vive separada, é ela e Deus. Tudo que ela faz, ela se preocupa se está agradando a Deus, é separada. Aí ele se apresenta como o verdadeiro, porque o diabo, ele é imitador. O diabo, ele é falso. Ele imita Deus. O diabo, ele trabalha com a mentira, com a falsidade, com fake news. São as armas do diabo. A única coisa que ele gerou, ele só é pai de uma coisa, de quê? Da mentira. Por isso que quem é de Deus, nem brincando mente. Você vai ter outra chance igual a essa. Eu não sei. Eu posso dizer que a boca de quem é de Deus não sai mentira. Não tem lógica você ficar. Agora a porta está aberta e Jesus está chamando você para dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. E daqui a pouco a mesma boca está mentindo. Não tem salvar. Escuta bem, por favor. Não tem como você não tem. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em como você de uma fonte só jorrar água doce e água salgada. Não tem. De uma fonte só, ou sai água doce ou sai água salgada. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Na vida espiritual não tem coluna do meio. Hoje está bem ou está mal. Aí ele se apresenta que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu queria que você entendesse isso. A porta da salvação, ela não está fechada, ela está aberta. A porta da salvação está aberta. Ela não está fechada, mas no dia que ela fechar, ninguém vai poder abrir. A porta da salvação hoje está, graças a Deus, aberta para todos, mas um dia ela vai fechar. Ou quando você morrer, você não vai ter mais oportunidades do lado de lá. Ela está aberta por enquanto do lado de cá. Se você usar a sua inteligência, que é tudo que o diabo não quer. O diabo é o rei das trevas, da ignorância. Ele odeia quando a pessoa começa a ter interesse de conhecer a palavra da salvação. Ele odeia isso. Ele não se preocupa enquanto a pessoa vem para a igreja. Ele não se preocupa enquanto a pessoa tem uma religião. Ele se preocupa quando a pessoa começa a ter interesse de conhecer a verdade. Porque ela não vai comer na mão de ninguém. Ela conhecendo a verdade, a conversa é outra. Ela vai se perder se ela quiser. Então a porta está aberta, mas ele abriu e ele fecha. Depois que fechar, não adianta. Então, aproveite a oportunidade. Olha o que diz aqui no versículo 2, aliás, no versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha para mim, por favor. Quem conhece é Deus. Deus sabe quem está bem, quem está mal, quem está caído, quem está de pé, quem tem o nome no livro da vida, quem está perdido. Ele conhece. E disse: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Jesus não repreendeu essa igreja. Essa igreja é uma igreja que tinha pouca força. Eu não sei se o número de membros era pouco, eu não sei se a condição deles era simples, eu não sei se eles não influenciavam na cidade, mas para Deus eles estavam bem.
Para os homens, eles poderiam ser pequenos, eles poderiam ser insignificantes, mas para Deus eles eram fortes, espiritualmente falando. Então ele disse: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Se você me perguntar, todos os versículos da Bíblia são fortes, mas se você me perguntar qual é a mensagem mais forte da Bíblia, eu vou dizer para você que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha isso, põe aí. Quem é, olha só, quem é que amou? Leia aí a parte A do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aqui para mim, olha aqui. Deus, essa salvação não veio do homem, não foi de baixo para cima, essa salvação não veio pelos nossos méritos. Deus que amou o mundo, Deus amou, isso veio da onde? Do alto. Ele que amou. Esse amor é tão grande que alcança desde o primeiro ser humano e vai alcançar até o último. Esse amor é tão profundo que alcança o mais miserável pecador, sujo. Esse amor é tão grande que alcança todas as tribos, línguas, raças, não interessa. Aonde chega o evangelho e a pessoa se arrepende dos seus pecados, ali a porta da salvação está aberta. Então Deus amou, veio do alto, o mundo, todos, sem exceção. Geralmente você ama quem te corresponde, mas Deus amou todos. Só que ele diz que amou de tal maneira, é uma maneira diferente. Não dá para explicar. Quem pode explicar? Quem pode entender isso aí? De tal maneira, uma maneira que é muito grande, excede o nosso entendimento. Ele amou o mundo de tal maneira que... Nosso canal, e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas... Deu. Sabe o que é que ele deu? Ele deu o máximo dele. Deus, ele não tinha nada. Postagens. Nada que se comparasse, nada mais valioso, nada mais importante, nada que pudesse ser maior do que o que ele deu. Quem foi que ele deu? O Filho. Morrer por uma pessoa justa, poucos morrem, mas ele morreu pelos injustos, pecadores. Então ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê, bispo? Para que todo aquele que crê, não é que vem na igreja, não, é que crê. Você sabe o que é crer? É você se entregar. Sabe o que é crer? É você mergulhar, é você se entregar sem reservas. Isso é crer. É você confiar em Deus de tal maneira que você se lança por inteiro nele. Para que todo aquele, qualquer um, pode ser criminoso, pode ser prostituta, pode ser qualquer um, se crer e se entregar, não perece, mas tem a vida eterna. O que isso quer dizer? Bispo, onde é que fica o inferno? O inferno fica no final de uma vida sem Deus. É ali que fica o inferno. Onde é o inferno, bispo? No final de uma vida sem Deus. Final de uma vida sem Deus. Ninguém vai para o inferno porque é um pecador, porque todos nós somos pecadores, mas porque a pessoa não se arrependeu dos seus pecados. Então o inferno fica no final de uma vida sem Jesus. Não quis, desprezou. Ou você aceita ou você rejeita. Não dá para ficar indeciso. Por exemplo, olha a pergunta que eu vou te fazer. Quem está entendendo a palavra? Levante a mão. Isso te compromete. Isso te compromete. Porque a partir de agora, o diabo sabe que você sabe.
Isso te compromete, porque você não vai poder dar desculpas diante de Deus. Ó Senhor, eu não sabia, eu não tinha entendimento da verdade. Então eu creio que todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, Deus registra a oportunidade que as pessoas estão tendo de entrar pela porta estreita, porque tem uma larga e muitos passam por ela, porque o ser humano ele quer isso, ele quer liberdade. O ser humano ele quer porque quer fazer o que dá na cabeça ou o que sente no coração. Então tem uma porta larga que as pessoas procuram a religião que agrada a elas, as pessoas procuram ouvir o que agrada a elas. As pessoas gostam de ouvir, vai dar tudo certo, amém. Se você não se consertar, você vai para o inferno. As pessoas não gostam. Você sabe que tem gente que gosta de caixinha de promessa. Ela não gosta de Bíblia, ela gosta de caixinha de promessa. Por quê? Porque na caixinha de promessa só tem mensagens de levantar ela, não tem mensagem de confrontar. E o Evangelho confronta. O Evangelho bate de frente com o pecado, com a vida errada, com a sujeira. Então o ser humano gosta, não, vai dar tudo certo, amém pastor. Se você não se entregar, você vai para o inferno. É igual aquela pessoa quando vai ler a Bíblia, que cai no Salmo, cairão 1.000 do teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido, amém, amém. Aí ela pega, abre a Bíblia, os mentirosos vão para o inferno. Isso não, Jesus. O diabo, ele não é burro. O diabo não é burro. Você está pensando que o diabo não vem na igreja? Você acha que o diabo está preocupado com as pessoas lá fora? Ele está preocupado com quem entra aqui. Diabo é diabo, ele não está de braços cruzados. Tem um garoto que ele foi trabalhar em um lugar. E quando ele foi trabalhar em um lugar, o patrão dele, quando ele ia no banheiro orar, o patrão ficava ouvindo. E ele falava: ó Deus, repreende o mal, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, me dá vitória, me guarda. Aí o patrão chamou ele, por falta de sabedoria estava orando alto, porque quando você está bem com Deus, você tem equilíbrio, e quando você tem equilíbrio, você não chama a atenção das pessoas para você. Por exemplo, você vai escutar uma música em casa, o que é que você faz? Você bota no volume que dá para você. Você quer ouvir alto, você compra um fone e você põe. Você não quer que a rua toda escute. Já viu aquela pessoa que a rua toda escuta, mas ela dá um mau testemunho? E o patrão falou assim para ele: você vai na igreja, fica aqui negócio, amarra diabo, o diabo está me perseguindo, eu não vou na igreja, o diabo não me persegue. Aí ele falou: patrão, um dia eu vou te explicar. Aí ele foi caçar com o patrão, e quando ele foi caçar com o patrão deu um tiro e matou, tinha muitos patos, aí matou um de 2 patos, e ele foi pegar o pato morto. O patrão: não, vamos atrás dos vivos, esse aqui já está morto. Aí ele, já tenho como explicar o patrão. Quando acabou a caça, ele falou: patrão, lembra que o senhor falou para mim que o diabo, eu estou orando, amarro mal, Deus me guarde, e o senhor falou que não ora? Por quê? Porque o diabo está preocupado em quem está vivo, não em quem está morto. O diabo não está preocupado em quem está na mão dele. A pessoa está perdida lá fora, morrer, vai para onde? Ele está preocupado com você, que está dentro da igreja, ouvindo a verdade, e pode tomar uma decisão de se entregar. Ele sabe que a porta está aberta. Ele sabe que você tem chance de salvação. Por isso que ele queria você em qualquer lugar, menos ouvindo a palavra de Deus. Então ele falou: eu pus uma porta aberta diante de você. Nós temos uma porta aberta. Não é salvo quem não quiser. Nós temos a palavra hoje na televisão, nós temos a palavra na rádio, nós temos a palavra pelo universo, nós usamos todos os meios que nós podemos usar com um objetivo de ganhar alma. Não importa os milhões que são gastos, se uma alma for ganha, arrebentou. Uma alma. Quando uma alma é ganha, não tem preço. Eu fui fazer uma visita, olha que coisa interessante. Eu fui fazer uma visita, e essa visita foi no hospital, e uma senhora estava muito doente, muito mal,
E nós fizemos uma oração, ela ficou bem, me ouviu, respondeu. Eu aproveitei ali, peguei um copinho com água aí e batizei. Aproveitai as oportunidades. Batizei, entregou a vida a Jesus, ficou bem. E aí ela recebeu alta, foi para casa. A filha toda feliz. No outro dia morreu. Ela estava tendo a última chance dela. A última chance. Nem que seja no hospital, mas Deus não deixa nenhum ser humano morrer sem ter uma chance. A chance do ser humano está acabando. Por isso que a Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto, porque vai chegar um momento que a fome e a sede das pessoas não vai ser por comida e bebida, vai ser pela palavra de Deus, que você está tendo a oportunidade agora de ouvir. Você está recebendo a palavra. Agora, o que você vai fazer com a palavra não é problema meu. Jesus me chamou para pregar. Jesus me chamou para ensinar. Jesus não me chamou para outra coisa. Eu não tenho poder para te convencer. Só o Espírito Santo. Agora, você só tem uma vida. Se você ler, deixa a Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Coloca aí Hebreus 2:3. Coloca aí, leia alto, por favor, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como você vai escapar se você negligenciar, se você não atentar para tão grande salvação? Deus deu o filho dele, a pessoa não aceita. Por que você acha que o anticristo vai vir ao mundo? Deus deu o filho dele, o ser humano não aceita, então o diabo vai dar o filho dele para governar. Aí as pessoas vão ver. E ele vem com engano, Jesus vem com a verdade. Ele se apresentou a essa igreja como santo e verdadeiro. Quem é de Deus vive separado e anda na verdade. Quer ter tudo com quem é de Deus? Seja verdadeiro, ainda que você erre. Quer perder tudo com quem é de Deus? Minta. Amém? Aí diz assim o versículo 9. É o 9? Versículo 9. Diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, nessa igreja, eles sofriam a perseguição dos que se diziam, porque tem muita gente que se diz de Deus, poucos são. Eles sofriam essa perseguição, mas Deus falou: fique tranquilo, você não deve ficar preocupado com perseguição, com ameaças, com nada, porque isso aí é o trabalho de Deus. Deus falou para Abraão que abençoado quem? Te abençoar. Amaldiçoado quem? Te amaldiçoar. Nós não amaldiçoamos ninguém. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós fomos chamados para abençoar. Agora, quem se levanta contra você, Deus mostra que Ele é com você. Não é você que se curva para o problema, para a situação, para o diabo, ou tem medo de ameaça. Não, não. É Ele, o mal é que se curva para você, porque Deus mostra que Ele é com você. Isso é o trabalho dEle, e você tem que confiar nele. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha a parte A do versículo 10. Como guardaste a minha palavra. Como Deus considera isso, a palavra da minha paciência. Ele está dizendo o seguinte: você guardou minha palavra,
Vai vir muitas coisas ruins para o mundo, mas não fique preocupado. Enquanto você estiver no mundo, eu vou te guardar. Tenha paciência. É uma luta. Você vê o mundo tomando um rumo que você se assusta. Mas a gente não tem que ficar preocupado com nada. Pode sair do controle dos homens, mas nunca sai do controle do nosso Deus. Nós temos paz. Temos paz na pandemia, temos paz em qualquer dificuldade, em qualquer crise, em qualquer luta, porque Deus sabe quem é dele. Deus, quando olha para o mundo, ele vê essa escuridão, porque o mundo jaz do maligno, mas ele vê as luzinhas acesas, aqueles que são dele, que pertencem a ele. Você guarda seu filho? Guarda. Se seu filho chorar, você reconhece a voz dele, o choro dele. Você pode estar longe. E é meu filho. Deus conhece quem é dele. Então ele não deixa nós temermos a nada. A Bíblia tem palavra para tudo. Até a velhice, que é uma idade que o ser humano fica com medo quando vai chegando na idade. Às vezes o filho despreza a filha, a família. Ele tem promessa até na velhice. Não tem que haver preocupação nenhuma, porque Deus nunca desampara quem é dele. Nunca, ele guarda até na velhice. Não tem que ter medo de nada. Você tem um Deus que cuida de você. Agora, se você é dele, você guarda a sua palavra com paciência, com esperança, com convicção, que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Aí diz assim, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha para mim, por favor, olha aqui. Eis que venho sem demora. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, se apresse, corra, resolva seu problema hoje. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Desce depressa. Deus tem pressa que você se conserte, para você não ficar para trás. Olha, eis que venho sem demora. O problema é que você está demorando. Você está demorando para decidir a sua vida, para se entregar, para abandonar o pecado, porque você acha que você tem tempo. Eu vi a matéria na Record, você deve ter acompanhado há uns anos atrás, de uma garota que foi baleada, e a mãe disse assim, poxa, ela tinha dito para mim que semana que vem agora, que no domingo que vem, ela ia na igreja, e morreu antes. Disse que ela ia na igreja. Ela pensou que ainda ia ter tempo, que era muito nova. Ela pensou que era muito nova. Ela pensou que a morte não ia chegar. E chegou. Chega para o novo, chega para o velho. Tem jovem morrendo hoje. Tem pessoas idosas morrendo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Não fica atrás de novidade não. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a sua salvação. Não perca a sua salvação não. Não deixe ninguém tomar a sua salvação não. Ela custou o sangue de Jesus. Guarda ela. Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu estava fazendo a reunião sexta-feira, agora 10 da manhã, e eu estava dizendo para as pessoas que quando você está tomando um suco, uma sopa, uma comida e cai uma mosca, estraga tudo. A Bíblia fala sobre isso em Eclesiastes 10:1, que a mosca caía num guento, estragava tudo, exalava um mau cheiro. A comida pode estar ótima, caiu mosca, eu não como. O suco pode estar maravilhoso, se tiver uma mosquinha, quando você faz a comida você cobre, não é assim? Então não deixe o diabo é chamado de Beuzebu, senhor das moscas. Ele gosta da sujeira, ele gosta de estragar tudo. E eu fico pensando, tem gente que troca o céu por uma mulher, troca o céu por um homem, por um pecado. Tem gente que troca o céu por uma mentira. Ela troca o céu por coisas passageiras. Ela troca o céu por nada, por um prazer de segundos.
Será que vale a pena depois viver eternamente no inferno? Repito, o diabo não está preocupado com quem está lá fora, que já está nas garras dele. Ele está preocupado com você, que está ouvindo a verdade e pode se decidir. Para terminar, diz assim: ao que vencer. Você vê que todas as cartas têm ao que vencer. Na atualizada fala ao vencedor, né? Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que ele falou para essa cidade de Filadélfia sobre ser coluna? Porque lá tinha muitos terremotos por causa do vulcão. E o povo, onde tem vulcão, sabe que vive aquela preocupação. Ele estava tirando a preocupação. Essa cidade já tinha sido destruída. Então ele estava dizendo o seguinte: não fica preocupado não, porque lá no céu, aqui tem terremoto, lá no céu tem segurança. Aqui tem muitos problemas, lá no céu tem paz. Não fica preocupado não, porque o lugar de vocês não vai ser aqui não. Nosso lugar não é aqui não. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Daqui a pouco a gente parte. Daqui a pouco a gente vai embora. Tem gente que fala assim: ah, bispo, eu não quero ir não. Tu quer ver Deus, mas não quer morrer? Tem medo de morrer? Se você tem certeza da sua salvação, eu vou ser sincero para você. Você aproveita todas as oportunidades para falar de Jesus. Você usa tudo que você tem, mas você não vê a hora de ir para lá. Você não vê a hora de partir desse mundo, que cada dia está pior. E cada dia vai piorar mais. Infelizmente, é uma realidade. Fique em pé no seu lugar. Olha aqui para mim. Eu não sei quantas chances Deus vai te dar. Eu não sei quantas oportunidades você ainda vai ter. Mas eu sei que hoje você está tendo uma oportunidade de ouro, de garantir sua salvação. Eu não sei se você vai ter outra chance igual a essa. Eu não sei. Eu posso dizer que agora a porta está aberta e Jesus está chamando você para te salvar. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.